Como dormir com muito barulho. Preparando o quarto. Mude os móveis de lugar. Quando o problema for o barulho da rua ou de um vizinho. Mudar os móveis de lugar pode ajudar a diminuir o som que entra na casa. Colocar mais móveis no quarto também pode abafar o som. Enquanto mudá-los de lugar é útil para afastar a cama da fonte do ruído. Coloque a cama no lado do quarto que esteja mais longe de onde o barulho está sendo feito. Quando a parede do quarto de um apartamento for, por exemplo, ao lado da sala do vizinho, a cama deve ficar na parede oposta. Na parede do quarto que está ao lado do barulho. Coloque móveis grandes e densos. Tente colocar uma estante de livros maciça contra a parede e encha-a de livros para bloquear um pouco do barulho. Cubra as paredes. Para absorvê-lo de maneira mais eficaz o barulho que passa por paredes finas. Cubra-as com um material absorvente. Painéis acústicos são a melhor opção. Para ainda mais absorção, enrole-os com tecido grosso. Escolha painéis com coeficiente de redução sonora de 0,85 ou mais. Experimente usar lençóis acústicos. Eles são feitos para serem pendurados na parede, abafando sons externos. Isole o chão. Quando o barulho vier de um andar inferior, seja de um outro apartamento ou de um parente que vive em uma casa com vários andares, é possível reduzir os barulhos isolando o chão. Coloque carpetes ou isole o chão sob os rodapés. Cortiça é a melhor opção para fazer isto no chão. Este material impede a passagem do som melhor que a maioria das madeiras. Se não houver como cobrir todo o chão com carpetes, use um tapete grande e grosso. Quando o barulho vier do sótão da própria casa, a opção é isolar o chão do local. Use fibra de vidro com pelo menos 2,5 cm de grossura para melhor isolar o chão do sótão sobre o seu quarto. Outra opção é utilizar telhas isolantes. Vá em lojas de construção para que um vendedor indique a melhor opção, bloqueando a maior parte dos ruídos, já que tais telhas são próprias para casas localizadas perto de aeroportos. As janelas devem ser acústicas. Se o barulho vier da rua ou de vizinhos, instale janelas à prova de som. É uma opção um pouco trabalhosa e cara, mas a redução do ruído será muito eficaz. Instale janelas com vidros duplos ou isolantes. Os dois tipos funcionam bem e bloqueiam o barulho externo. Use cortinas grossas na janela do quarto para diminuir a entrada do som no cômodo. Veja se há alguma fresta nas janelas. Os pequenos espaços entre a janela e a parede não atrapalham, apenas por deixarem que correntes de ar entrem. O barulho interno também penetra por eles. Use uma espuma isolante que não ofereça perigos e que seja própria para colocar em janelas e portas, evitando que os ruídos entrem na casa. Bloqueando o som. Use ruído branco. Sons ambientes como o ruído branco são muito úteis para bloquear sons altos e agudos, mascarando-os com harmonias bem mais agradáveis e tolerantes. Isto ocorre porque o ruído branco fornece uma quantidade uniforme de som em cada frequência audível. O ruído branco reduz a diferença entre os sons normais de fundo e barulhos repentinos, como uma buzina de carro ou a batida de uma porta, que podem interromper o sono. Compre uma máquina de ruído branco.
Faça o download de faixas de ruído branco na internet ou simplesmente deixe um ventilador ligado no quarto enquanto dorme. Ligue um som que o distraia. Caso não confie muito em ruído branco ou não possa comprar uma máquina do tipo, experimente usar algum item doméstico para se distrair e abafar barulhos incômodos. Uma televisão e rádio são úteis para bloquear sons externos. Mas muitos pesquisadores já alertaram que o ruído emitido por tais aparelhos pode atrapalhar o padrão normal de sono de uma pessoa. Para melhores resultados, é recomendado ligar a função dormir da TV ou rádio para que ela desligue após algum tempo. Use protetores auditivos. Os protetores são úteis para bloquear barulhos externos enquanto dorme, em especial ao serem combinados com ruído branco no quarto. Os protetores de ouvido podem ser comprados na internet ou em qualquer farmácia. Sempre lave as mãos antes de colocar os protetores para minimizar o risco de infecção. Remova-os torcendo-os ao mesmo tempo que os puxa para fora. Quando o protetor auricular aparentemente não se encaixar bem, não force. Cada marca possui um formato diferente. Às vezes, a melhor opção é experimentar outra. Familiarize-se com os riscos de protetores auriculares antes de usá-los. Removê-los muito rápido ou empurrá-los muito para dentro do ouvido pode causar a ruptura de um tímpano. Eles também podem introduzir bactérias ao canal auditivo, causando infecções. Além disso, os protetores podem abafar sons importantes, como o do seu despertador, de seu alarme ou de alguém invadindo sua casa. Tratando diretamente a fonte do barulho. Identifique o que está causando o problema. A fonte do som pode ser óbvia, mas antes de cortar o mal pela raiz, é necessário saber a causa oculta. Ou seja, quem está fazendo toda a algazarra. Muitas vezes, o barulho é causado por um vizinho. O ruído está realmente relacionado a outra pessoa, como um vizinho que coloca heavy metal para tocar ou que faz festas de madrugada. Ou então um casal barulhento que mora no apartamento ao lado. Dependendo de onde morar, a bagunça pode ser causada por bares, clubes ou restaurantes próximos, além de centros com tráfego constante, como aeroportos, trilhos de trens e estradas. Converse com vizinhos barulhentos. Ser honesto e direto é a melhor maneira de abordar o assunto. Mas isto pode ser difícil. O objetivo não é irritar os vizinhos, mas aguentar o barulho também é inaceitável. Ser amigável e educado geralmente é a melhor maneira de tratar o problema quando os vizinhos que são responsáveis pela algazarra. Não vá bater na porta do vizinho enquanto estão fazendo barulho. Isto só criará tensão e forçará o vizinho a ficar na defensiva. Espere até que as coisas se acalmem ou converse com ele no dia seguinte. Da mesma forma, não ligue para a polícia para reclamar do barulho. Os policiais têm tarefas mais importantes e os vizinhos ficarão ressentidos, o que pode até levar a uma retaliação ou piora da situação. Ninguém gosta de receber a polícia na porta de casa. Logo, seja franco e educado com o vizinho e deixe as autoridades de fora. Aborde o vizinho sendo gentil, honesto e cortês. Fale sobre o problema, mas não se irrite e seja amistoso. Diga: "Oi, vizinho.
Tem uns minutinhos? Posso conversar com você sobre algo? Aspas. Se nada der certo, tente contratar um mediador profissional. Existem pessoas que trabalham para resolver conflitos e fazer com que ambas as partes cheguem a termos satisfatórios. Resolva o ruído ambiental. Quando o barulho for causado por coisas da comunidade, como construções ou trânsito, leve a questão a um representante municipal. Alguns lugares possuem um código relacionado ao horário limite de emissão de sons altos. Lei do silêncio. O reclamante poderá entrar com um pedido para que analisem a causa constante de barulhos e determinem um melhor plano para chegar a uma solução. Em certos lugares, é necessário levar a questão ao conselho da cidade para que seja votada uma medida e a disputa seja resolvida. Em cada cidade, registrar uma reclamação por poluição urbana, barulho que não é causado por um vizinho barulhento, ou outra fonte direta é feita de uma maneira diferente. O melhor a se fazer é pesquisar na internet ou no site da prefeitura da cidade, entrando em contato com um representante para saber como enviar a reclamação de poluição sonora no bairro.